Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José, chegando a mais uma sexta-feira junto com você, num mundo que está repleto de abolição por todos os lados e que afeta a nossa realidade aqui no Brasil e mexem sobretudo com a nossa paz de espírito. No entanto, algumas figuras que sempre nutriram uma conexão muito grande com criminosos de fora do nosso país, principalmente aqueles que estão comandando um estado do terror, um estado que está praticando uma série de crimes, essas pessoas estão escondidas no Brasil em relação a esse tema. Essas pessoas do universo bolsonarista, da extrema-direita, eles têm uma conexão direta com interesses da maior empresa de comunicação aqui do nosso país e das outras empresas de comunicação também. Eles fingem que são brigados. Tem uma notícia aqui envolvendo o clã, mas depois eles param de jogar holofote naquilo. A pandemia que nós tivemos aqui no Brasil, os veículos de comunicação preservaram a figura do presidente da nação, que era alguém que tinha que comandar esse processo, mas atuou contra o povo brasileiro, porque Paulo Guedes, que era o gestor econômico dos interesses dos grandes veículos de comunicação, estava ali colado na mochila de Bolsonaro, né? Isso explica por que a extrema-direita aqui no nosso país, apesar de dizerem que a Globo é Globolixo e a Globo sempre fazer uma matéria aqui, outra acolá, eles se preservam mutuamente. Ninguém quer que um seja destruído completamente, porque, no fundo, eles são muito úteis, eles funcionam uns para os outros. A extrema-direita funciona como um soldado de reserva desse modelo econômico, desse ativismo econômico que a Rede Globo de televisão, as organizações Globo, têm feito contra o nosso país nessas últimas décadas. Portanto, enquanto eles estiverem ali vivos, preservados e puderem atuar sempre pelo livre mercado, autonomia do Banco Central, privatizações, diminuição de direitos trabalhistas, esmagamento de aposentados, estarão todos juntos. E se colocarem ali nesse pacote a entrega do nosso país para Donald Trump, as nossas reservas, a Petrobras, as nossas estatais, os nossos bancos, enfim, as terras raras, aí que vai ficar o pacote perfeito. Sempre com uma ferramenta muito sinistra no meio dessa história, que é o uso da religião para engabelar as pessoas para cometimento desses crimes, desse genocídio que está acontecendo fora do nosso país. Eu vou trazer aqui para vocês algumas cenas e vou fazer aqui alguns desmascaramentos e também trazer aqui uma coisa com muita satisfação. Eu estou vendo que isso que eu estou falando aqui com vocês todos os dias começa a ganhar mais eco. Mais pessoas estão ajudando a denunciar e hoje eu vou trazer aqui uma pessoa muito importante no meio jornalístico que também está falando coisas que eu digo aqui para vocês, tá bom? Antes de entrar nos temas, já é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha participar aqui do nosso portal. São vocês que têm feito nosso portal chegar a muitas pessoas e muitas pessoas terem mais informações diferentes daquelas que são apresentadas pelos meios de comunicação e terem uma reflexão melhor, né? Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos, dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, prestigie o nosso clube de membros e o nosso canal de cortes. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sempre coloco os links no primeiro comentário aqui do nosso Portal do José. Gente, tem um casamento sinistro, tá? Porque todo mundo que acha que o bolsonarismo é contra a Rede Globo, a Globolixo, são apenas críticas superficiais. Eles nunca criticam a funcionalidade que os meios de comunicação desenvolvem na doutrinação do povo brasileiro para questões econômicas. Para todo mundo achar que a privatização das águas, da energia elétrica, de estatais, a gente pagar mais no combustível porque a empresa brasileira de petróleo, a Petrobras, ela tem que ser vinculada ao capital externo, que as pessoas na Bolsa têm que ganhar dinheiro e que, enfim, esse discurso todo acaba sempre sendo escondido no meio dessa história toda. Eles, no fundo, acabam sempre tendo interesses em comuns. E agora, quando a gente vê o conflito que está acontecendo lá no Oriente Médio e vê o tipo de cobertura que a Rede Globo de televisão faz, gente, é um negócio asqueroso. Outro dia teve um bombardeio numa escola de crianças lá no Irã e a gente simplesmente não viu cenas das famílias, a gente não viu cenas com depoimentos das pessoas, a gente não viu um repúdio internacional. Nós vimos agora Donald Trump dizendo que ia exterminar uma civilização. Nós não vimos nenhum tipo de repulsa internacional, não vimos editoriais de jornais, a gente não viu nada disso. No segundo dia E aí de o seguinte, quando a gente vê a abertura de uma matéria, vejam como é que as palavras são escolhidas pela edição do telejornal, elas transmitem
ideias muito poderosas de uma forma muito subliminar. Do que eu estou falando? Não lembra que eles apresentaram um bombardeio que o Estado terrorista lá dos amigos de Malafaia, do amigo de Tarcísio de Freitas, do clã Bolsonaro, eles bombardearam uma área civil e mataram mais de 300 pessoas. Como é que isso é reportado pelo principal telejornal aqui do nosso país? Vamos lá. No segundo dia de cessar fogo com o Irã, Israel voltou a atacar alvos do grupo Hezbollah no Líbano. Olha só, então Israel, que fica uma coisa abstrata, né, voltou a atacar alvos do Hezbollah, né? Então, quer dizer, eles legitimam, né, porque é o seguinte, é um Estado atacando um grupo criminoso, um grupo bandido, né? E eles não falam das pessoas que não são bandidas ou se de fato tinha alguma pessoa envolvida com essa entidade, simplesmente naturalizam a morte de mais de 300 pessoas e mais de 1.500 feridos, a destruição de prédios residenciais, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Então, não se fala, não se sublinha que isso é um atentado terrorista praticado por um insano, sem nenhum tipo de justificativa plausível, gente, porque não tem justificativa para se matar crianças, mulheres, civis, que não tem nada a ver com absolutamente nada. Enfim, mas quando o telejornal escolhe essa linha, o que eles estão preservando? O Estado criminoso. Quando eles protegem o Estado criminoso, lá do Oriente Médio, né, como você sabe de quem eu estou falando, em última análise, o que eles fazem? Estão preservando os sócios desses crimes aqui no Brasil, que são agentes importantes para manter acesa uma pauta de negócios, uma pauta econômica, uma pauta ideológica, um ativismo político e econômico que as organizações midiáticas fazem. Então, meu amigo, minha amiga, não acredite quando essa gente fica dizendo globalista. A questão da figura do criminoso mor da nação tem mais a ver com questões pessoais. O jornalista que eu queria trazer para vocês aqui, que está indo na mesma linha que o Portal do José, que nós estamos indo, é o Reinaldo Azevedo. E ontem ele falou coisas que eu tenho falado aqui para vocês de uma forma muito clara. Vamos ver o que ele disse. Os feitos por Israel ontem causou mortes e destruição no Líbano. Foram 160 mísseis disparados contra o território libanês em um intervalo de apenas 10 minutos. O ataque deixou mais de 300 mortos e diversos edifícios foram destruídos. Os bombardeios atingiram cerca de 100 alvos do grupo terrorista Hezbollah em diversas regiões do Líbano, inclusive na capital Beirute, segundo Israel. Além da... Segundo Israel, né? Segundo Israel, atingiu 160 alvos do grupo bandido lá, né? A cidade, ataques também atingiram regiões no sul do país, o leste e o extremo norte libanês. Bom, essa é a matéria que o Reinaldo Azevedo está escutando. A matéria que não foi feita por ele, enfim, que as edições dos veículos de comunicação fazem, sempre com a versão de Israel, e aí depois ele comenta. Imagens mostraram mísseis israelenses atingindo prédios e cidades do país. Prédios foram reduzidos a escombros e desde então equipes de resgate libanesas se mobilizaram para resgatar as vítimas. O governo libanês afirmou que os bombardeios israelenses deixaram 303 mortos e quase 900 feridos. Israel admitiu que atingiu áreas densamente povoadas, porém alegou ser necessário, porque membros do Hezbollah se esconderam entre os civis. Ataque criminoso, ataque assassino, ataque de um psicopata que, quando deixar o poder, vai para a cadeia por corrupção, assassino compulsivo, que usa como argumento os piores argumentos do terrorismo islâmico, inclusive. Documentado. Enganou o babaca do Trump, que está louco. Hoje... Aí, Reinaldo, eu discordo de você, porque não enganou ninguém, não. Nós estamos falando aí de um gangster. Enganar gangster é complicado. Quem falava isso lá atrás já é um dos seus braços, né? O senhor Marco Rubio, quando foi candidato, se confrontou com Trump, e ontem eu coloquei um pedaço de uma entrevista que ele concedeu, antes dele se aproximar de Trump, né? Mas mostrando quem era Trump. Trump não foi enganado, não, Reinaldo. Vamos ver esse trecho aqui. Dos eleitores na super terça.
Bem, veja, a questão aqui é que eu preferiria não ter uma briga em uma discussão com outros republicanos, mas Donald, como ele lembra a todos, se saiu muito bem nos primeiros estados. E estamos prestes a ter alguém assumindo o movimento conservador e o Partido Republicano, que é um vigarista. Ele está por aí dizendo às pessoas que estão lutando. Ele vai, você sabe, qual são os trabalhadores americanos que estão realmente passando por dificuldades nos últimos anos nessa economia, mas ele passa a carreira se esforçando para prejudicar os trabalhadores americanos. E eu entendo, estou apenas perguntando mais... A gente está rápido aqui a fala, mas, enfim, eu acho que deu para todo mundo pegar, né? Ele chamava o Donald Trump de vigarista. É simples assim. É bandido vigarista. A figura do criminoso maior da nação, os ataques que ele fazia às organizações Globo nunca foram ataques do papel que ela desempenha no nosso país contra o povo brasileiro. É questão que é mais para o lado pessoal. Vejam só o que ele dizia. Estão fazendo uma viagem, sacrifício, 10 dias longe da família, ralando o dia todo. Estamos recuperando a confiança no mundo. E vocês, TV Globo, o tempo todo infernizam a minha vida, porra! Onde vocês querem chegar, eu sei. Vocês não têm vergonha na cara, seus patifes da TV Globo. Então a questão era desse nível do barraqueiro. Né? Não tinha nenhum tipo de crítica mais profunda. Até porque o pau-mandado do sistema econômico, do financismo, do rentismo, o senhor Paulo Guedes, era o cara que mandava no governo. E esse cara, Paulo Guedes, é o cara da família Marinho, é o cara dos interesses econômicos. E tanto foi um casamento arranjado que agora que Bolsonaro está preso, o Paulo Guedes nunca foi fazer uma visita a Bolsonaro, para vocês verem que não tinha nenhum tipo de proximidade. Era uma conveniência que as organizações Globo colocou Paulo Guedes, que foi membro do Instituto Milênio, patrocinado pela família Marinho, e foi lá para defender tudo aquilo que o Bolsonaro fez, de olho fechado. A Previdência Social, que foi destruída, jogou aposentado na miséria, fez o trabalhador trabalhar mais, mexeu com a reforma trabalhista, tirando direitos do trabalhador, autonomia do Banco Central, privatização de tudo que eles puderam privatizar, enfim. Foi a catástrofe econômica para o povo brasileiro, mas é a pauta dos grandes veículos de comunicação. Aí a conexão fica mais complicada, e por que eles estão preservando o Estado, né, bandido do Oriente Médio, porque as conexões aqui no Brasil incorporam também o clã Bolsonaro. Vamos ver quando esse criminoso esteve aqui no Brasil, que vai para a cadeia, o que ele dizia para os bolsonaristas e para as pessoas de extrema-direita e para esses picaretas da fé. Vamos ver aqui, tá a tradução aqui. Está o texto em espanhol, mas eu vou falar com vocês em cima. Vamos lá. Ele está dizendo aqui, eu e minha esposa, Sara, estamos muito encantados de estarmos aqui no Brasil, né? Onde nós temos os melhores amigos do mundo. A comunidade evangélica. E a comunidade evangélica não tem melhor amigo neste mundo do que o Estado de Israel. Então, gente, é o grande engodo, né? É o grande engodo. Cadê agora o senhor Malafaia postando foto com Netanyahu? Dizendo, olha, Netanyahu, é isso mesmo, vamos exterminar os libaneses, vamos exterminar os iranianos, vamos exterminar todo mundo. Cadê? Cadê? Estão sumidos agora, né? Cadê o senhor Tarcísio de Freitas fazendo alguma postagem? Parabéns, né? Dizendo assim, parabéns, Netanyahu, por bombardear o Líbano, né? Matar libaneses, matar civis, né? Onde é que estão os bananinhas, essa gente toda? Eles somem porque eles são covardes, né? Agora, nós aqui vamos ter que denunciar o que está acontecendo o tempo todo, e nós faremos isso muitas vezes, né? Porque essa gente não vai escapar incólume desse tipo de ligação que eles têm com o Estado terror, com o Estado bandido, o Estado criminoso. Agora, eu volto a sublinhar, todas as pessoas que são descendentes de libaneses aqui no Brasil, sobretudo no Estado de São Paulo, que vai ter eleição em São Paulo, essas pessoas têm que ajudar a desmascarar essa gente, sobretudo esse Tarcísio de Freitas. E no plano nacional, a mesma coisa. Todos os descendentes de árabes, libaneses, sírios não podem votar nessa gente da extrema-direita, porque eles são capachos, eles são conectados com esse estado do terror lá fora, eles enganam as pessoas aqui dentro e estão todos mancomunados em várias frentes. Mas algumas derrocadas estão para acontecer com essas criaturas, a começar pelo Donald Trump nos Estados Unidos. O Reinaldo Azevedo falou que ele é um trouxa,
que ele está sendo enganado, mas não tem nada de enganação não, ô Reinaldo. São todos grupos econômicos ligados a esse estado do terror que estão comandando essas figuras, estão fazendo negócios, estão fazendo business. O Trump está ganhando muito dinheiro e as pessoas que estão ao seu redor estão ganhando muito dinheiro. Só quem não ganha dinheiro são os trouxas, que são as ferramentas dessas criaturas. Eu fico por aqui, mais tarde tem mais coisas aqui para a gente denunciar do Flávio Rachadinho. Um grande abraço e até lá. Tchau.